Olá para você que acompanha a AmazonSat, já está no ar o Sat Entrevista e no programa de hoje nós vamos conhecer, saber um pouco mais sobre a Advan, que é a Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas, né? Saber como trabalha, o que eles fazem, quais são as serventias, o que eles oferecem para as pessoas que têm deficiência visual, saber todos os detalhes. Por isso eu fiz o convite aqui para Ingrid Mendonça, que é a atual presidente da Advan. Tudo bem, Ingrid? Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Obrigada mesmo pela oportunidade e é gratificante poder estar aqui e compartilhar um pouco com vocês esse momento. Então, a Advan, Associação de Deficientes Visuais do Amazonas, está completando agora no mês de outubro 33 anos de existência. Fala pra gente o que é a Advan. Olha, a Advan, Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas, eu posso assim dizer, conhecendo um pouquinho das outras instituições, que é uma das mais amplas do Brasil. Talvez aqui no nosso meio ainda há pessoas que não conhecem e a gente está nessa luta para levar essa divulgação, levar essa mensagem do trabalho da Advan. Mas a gente atua hoje desde a área de assistência social, a área de atenção básica, até o paradesporto, que é o esporte adaptado para pessoas com deficiência visual. 33 anos de uma caminhada, você a partir de 2013 passou a ser associado, não é isso? Essa luta... Nesses 33 anos, o que você pode pontuar para a gente que já foi avançado? Olha, se eu voltar um pouquinho e assim, gosto de ouvir alguns pioneiros, o nosso primeiro presidente da Advan ainda sempre está lá com a gente, compartilhando um pouquinho do que foi essa experiência há 33 anos atrás. Então, assim, muita coisa do que a gente vê hoje, no esporte, por exemplo, a gente não conhecia bola com guiso. Então, os primeiros esportistas, os primeiros atletas começaram colocando uma sacola na bola de futebol para fazer barulho, para eles se orientarem. Não existia o passe livre, que hoje serve não apenas para pessoas com deficiência visual, mas para todas as pessoas com deficiência. O passe livre interurbano, que é o válido aqui nos ônibus de Manaus, por exemplo, é uma conquista da Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas. Foi uma reivindicação e foi um protesto encabeçado pela Advan. Então, é um pouco dessa luta, desses avanços de todos esses anos, essa contribuição dentro das políticas públicas, do Conselho Estadual do Direito da Pessoa com Deficiência, tem participação efetiva da Advan. Eu me associei na Advan em 2013, sou pessoa com deficiência desde criança, mas morava no interior, não conhecia muito da realidade, do que é ter deficiência. Eu sabia que eu não enxergava muito bem, mas eu não sabia como funcionava, o que recursos, que direitos tinham à minha disposição. E aí eu conheci isso na Advan. Ingrid, dentro desses termos, deficiência visual, pessoa cega, existe às vezes uma confusão, né? Como é que a gente podia explicar para quem está em casa, né? Para quem está nos acompanhando também no Facebook, como que se define, como que esse termo usado para as pessoas cegas, como é que seria o termo correto e como é que a gente pode definir uma pessoa com uma deficiência visual? Essa nomenclatura ela veio se ajustando ao longo dos anos também, né? Ela veio evoluindo. Antes a gente tinha o deficiente, a pessoa portadora de deficiência, pessoa com necessidades especiais. E aí veio evoluindo para uma forma de valorizar a pessoa para além da deficiência. Então hoje a nova convenção ela já traz o termo pessoa com deficiência, porque não deixa de ser uma pessoa na sua totalidade. A deficiência ela é uma característica. Então o correto, no caso da deficiência visual, é uma pessoa com deficiência visual. E aí, dentro da deficiência visual, a gente pode ter aí, claramente dois grupos, que é o grupo de pessoas cegas, que também são pessoas com deficiência visual, e pessoas com baixa visão. No meu caso, eu sou uma pessoa com baixa visão. Eu ainda tenho resíduo visual, tenho 30%, 25%, 30% de visão de um dos olhos. Então, eu sou uma pessoa com baixa visão. Aqueles que não têm mais resíduo visual são chamados de pessoas cegas. Todos estão no grupo macro, que é pessoas com deficiência visual. Dentro desses 33 anos, né, de história da Advan, lá no iniciozinho, qual foi o motivo de ter criado essa associação? Olha, ouvindo os garotos que hoje já estão com cabelos brancos, contando na época, a associação surgiu dentro de uma escola, a Escola Joana Rodrigues, que funciona até hoje ali no bairro da Glória e atende crianças com deficiência visual. Então, eles eram alunos da escola e perceberam a necessidade de um espaço que permitisse esse diálogo maior, porque a escola ela provia a questão do ensino básico, né? Do ensino de base, do Braille, do método Braille, que é o sistema de leitura escrita para pessoa cega, mas tinha-se
um espaço, a necessidade de um espaço onde eles pudessem discutir, poxa, o que será que pode ser criado para a gente? Como eu falei da bola com a sacola para fazer barulho, então, como é que a gente podia organizar uma forma de reivindicar os nossos direitos, de termos uma bola, por exemplo, adaptada, de termos mais recursos, algo que pudesse sair do nosso meio para reivindicar, por exemplo, melhorias para dentro de uma escola. Então, foi aí que surgiu a Advan. E aí eles fundaram primeiramente um clube, eles chamavam de clubinho, que era onde eles se reuniam para debater justamente esses assuntos, diretamente relacionados à deficiência visual. E aí foi surgindo a Advan. Hoje, quantas pessoas fazem parte? Hoje nós temos 2.115 pessoas registradas como associados. E ela atende tanto a capital quanto o interior? Sim, é uma associação de âmbito estadual, então a gente recebe pessoas do interior, a gente procura oferecer essa assistência, sempre que possível a gente está fazendo esse interlink com a prefeitura dos interiores, viajando, levando, por exemplo, os meninos do futebol para jogar, na oportunidade, que geralmente é uma concentração num ginásio, a gente já faz a divulgação dos serviços da Advan e já oferece assistência quando a gente detecta alguém com deficiência naquele município. A voz da Advan hoje consegue chegar tanto nas empresas particulares, né, nas empresas privadas, quanto no Estado mesmo? Como é que está isso? É um desafio, né? Principalmente no mundo ainda privado, é um desafio. Mas a gente está nessa luta para alcançar. Temos esse link de assistência também nas empresas da área privada. Eu, por exemplo, terminei a faculdade numa instituição de ensino privada. E aí tive minhas dificuldades. Teve um momento que eu busquei esse apoio da instituição. É isso mesmo. Para você que está nos acompanhando aqui no AmazonSat, no Sat Entrevista, a gente está conversando aqui com a Ingrid, né, que é a atual presidente da Advan, que é a Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas. Você que está aí no Facebook já pode compartilhar, né, já pode comentar, faça a sua pergunta, qual é a sua dúvida, né, com relação a esse tema de hoje tão importante. A ideia do nosso programa de hoje é dar uma luz mesmo nessa associação que é muito importante, que há 33 anos, né, vai completar agora no mês de outubro desse ano de 2019, né, de serviços sendo oferecidos. A gente agradece então o seu comentário. Vamos lá, primeiro intervalo aqui do Sat Entrevista, a gente volta rapidinho, é só um instante. Bom, já de volta aqui com o Sat Entrevista pelo AmazonSat. Você que está aí no Facebook do AmazonSat, aliás, nossas redes sociais aqui do AmazonSat, é uma das ferramentas, né, para você entrar em contato com a nossa produção. O Facebook, que eu não paro de falar nele, é porque nós temos uma interação bem grande com o Facebook aqui do AmazonSat, né? facebook.com/AmazonSat. Muita gente nos compartilha, nos ajuda a fazer o nosso programa através também do Facebook. A gente está recebendo aqui a Ingrid Mendonça, que é presidente da Advan, que é a Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas. Aliás, a Advan tem Facebook também, né, Ingrid? Tem sim, a Advan Amazonas é o Facebook. Então, aí que as pessoas que tiverem interesse, quiserem saber mais sobre a Advan, né, as postagens, né, os cursos que possivelmente possam estar dentro da Advan, a gente faz questão de acessar aí, né? A gente pode acessar. Falando nessa questão de curso, de palestras, como é que a Advan hoje trabalha esse tipo de formação para pessoas com deficiência visual que estão associadas à Advan para a questão de empregabilidade? Olha, a gente faz um trabalho básico, que é quando a pessoa faz o cadastro e aí é feita uma escuta psicossocial, um atendimento voltado para saber em que situação está aquela pessoa a nível de habilitação ou reabilitação para a vida social e comunitária, porque existem as pessoas que têm uma deficiência visual desde criança, existe aquela pessoa que acabou de perder a visão e ela precisa passar por um processo de reabilitação. Então a gente oferece esse suporte tanto com a equipe especializada quanto em relação aos cursos de reabilitação, curso de orientação e mobilidade, por exemplo, para a pessoa aprender a se localizar nos espaços, a se locomover com o apoio da bengala, de outros instrumentos que são de apoio para a locomoção, para a orientação e mobilidade na vida diária. E a gente traz o curso de informática já com adaptação para também essa questão. A informática hoje é fundamental em todo lugar, né? Para todo mundo. Para a pessoa com deficiência não seria diferente. Então a gente oferece esse curso e agora nós estamos esse ano com uma novidade que são os cursos profissionalizantes em parceria com o CETAM.
A gente está com um termo de cooperação técnica com o CETAM ao longo do ano. Então, a gente vai oferecendo os cursos que são tanto para pessoas com deficiência visual quanto para familiares. O único curso que tem um público específico, que é a pessoa com deficiência, é o de informática. Mas os demais cursos, por exemplo, a gente está oferecendo curso de massoterapia, um excelente curso e algo que a pessoa com deficiência visual tem ali um forte, que ele lida muito com tato, com manejo manual. Então, a gente está investindo, apostando bastante nesse curso. Estamos encerrando agora dia 16 a primeira turma e já vamos abrir novas inscrições. E também outros cursos como na área de culinária. Então, tem ali um instrutor que vem, primeiramente ele conhece o público, sabe quais são as particularidades. Se ele vai falar, olha, nós vamos colocar esse tanto aqui, quando ele está fazendo uma receita para uma pessoa que não tem deficiência, no nosso caso, como ele está lidando diretamente com pessoas que têm deficiência visual, ele vai lá, ele utiliza do toque, da sentir o peso das medidas. Então, são cursos voltados mesmo para esse público. Que bacana. A gente percebe também que houve uma grande demanda, né, na questão do emprego para pessoas com deficiência, mas as empresas hoje, elas estão realmente aptas a receber pessoas com deficiência, principalmente as pessoas com deficiência visual, Ingrid? Olha, falar de empregabilidade é sempre um desafio, porque assim, nós trabalhamos com essa parte de reabilitar a pessoa com deficiência, de profissionalizar a pessoa com deficiência visual para ingressar no mercado de trabalho. E nós fazemos a parte de encaminhamento. Então, nós temos um departamento específico que cuida desse contato direto com as RHs, a gente tem esse interlink com o próprio Tribunal Regional do Trabalho, com a Secretaria de Trabalho, para dizer como é que está sendo, fazer essa devolutiva de como é que está sendo esse trabalho de inserir efetivamente no mercado de trabalho. E ainda é um desafio. Por quê? Porque hoje ainda falta das empresas, muitas vezes, a estrutura, a adaptação. E aí eu falo de estrutura, acho que a gente até conversou sobre isso uma outra vez, sobre a questão das barreiras. Às vezes a barreira pode ser a falta de uma rampa, mas às vezes a barreira está muito mais no técnico, na falta de comunicação, na falta de sensibilidade. Esse é um dos maiores desafios que a gente enfrenta. É eu chegar para o empregador e conscientizá-lo de que uma pessoa cega pode ser um auxiliar administrativo, por exemplo, porque ela fez um curso de informática adaptado. E ele não vai precisar comprar um computador lá dos Estados Unidos, especial, como ele acha que custa muito mais caro. Não, ela vai com o programinha dela, injeta lá no pendrive e ela vai ter um computador acessível. Então, são coisas muito práticas que podem tornar o ambiente empresarial acessível para uma pessoa com deficiência visual, por exemplo. As vagas de emprego, um outro desafio que a gente tem, uma outra barreira, que muitas vezes as vagas de emprego elas já estão direcionadas. O perfil da vaga ele é criado pelo empregador e muitas vezes ele devia ser criado nesse interlink com as associações. Quais são as características do teu público para eu criar uma vaga onde ele possa atuar? Mas não, eu crio todas as vagas, por exemplo, para trabalhar no subsolo, carregando pallets, descendo, subindo escadas. E aí eu simplesmente te digo que eu não posso atender o teu público porque a minha vaga é essa. Pois é, essa abertura, a gente até falou sobre isso, mencionou sobre isso no primeiro bloco, essa questão da abertura que a Advan, essa comunicação que a Advan pode ter com as empresas privadas, públicas, de até mesmo oferecer sugestões. Isso está acontecendo? Olha, com algumas empresas a gente até tem essa abertura. Nós temos contato de mais de 100 RH, aproximadamente uns 180 RHs nos procuram. Mas no momento de eu entrar na empresa para te dizer como funciona o meu público, que ele tem uma particularidade, mas que ele é capaz de desenvolver aquela função, é onde está o bloqueio muitas vezes. É que eu já venho, como eu estou dizendo, às vezes a visão do empregador ela já vem formada. Eu tive, acho que está com uns 2 meses conversando com um médico do trabalho e ele veio para dentro da associação para me trazer a visão do empregador. Eu falei, você traz a sua visão, a visão de quem quer empregar naquela vaga. E eu trago a visão de 2.000 pessoas com deficiência, que são capazes, que estão se qualificando. Por que você não abre dentro da tua empresa, por exemplo, um posto de massoterapia, para te oferecer uma qualidade de vida para os teus funcionários que passam o dia sentados desenvolvendo uma função? E você vai ter pessoas com deficiência visual que fazem um quick massage melhor, muitas vezes, do que quem enxerga.
porque tem uma sensibilidade no tato muito mais apurada. E isso a gente está falando de empresas, muitas vezes do distrito, né? Mas o emprego ele acontece em vários outros setores, né? Tem a questão das lojas, dos shoppings, e aí a gente vê a questão dessa acessibilidade nos shoppings também, né? Sim, exatamente. Já avançou, não dá pra gente dizer que não avançou. Com certeza, isso é gratificante a gente olhar para trás e perceber que uns anos atrás o piso tátil, o caminho tátil, aquele caminho que a gente encontra hoje já na maioria dos shoppings, ele era novidade. As pessoas viam e falavam, para que serve isso? Hoje a gente já encontra o mapa tátil nos shoppings, mas aí no shopping, por exemplo, eu considero que uma das maiores barreiras da acessibilidade, ela já saiu da parte arquitetônica, na maioria das vezes. Ela já está só na parte gerencial mesmo, na parte de pessoa. É o segurança que vê uma pessoa com bengala que se perdeu do piso tátil e ele pode ir lá e redirecioná-la de volta. Que interessante, né? E isso a gente vive no dia a dia, os lugares, as pessoas que são sem deficiência já enfrentam muitas dificuldades, né? Esse público com deficiência também, a barreira ainda fica muito maior quando a questão envolve preconceito, quando a questão envolve a questão estrutural dos lugares, né? Vamos tocar nesse assunto do preconceito, mas no próximo bloco, aqui com a Ingrid, que é a presidente da Advan, que é a Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas, que está com a gente aqui no Sat Entrevista. É só um instante. Bom, de volta aqui com o Sat Entrevista, a gente batendo um papo aqui com a Ingrid Mendonça, que é atual presidente da Advan, Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas, essa associação que já vai completar 33 anos aí de história, de guerra também, né, Ingrid? Com certeza, não deixa de ser uma luta, né? Pois é, falando nessa luta, a gente encerrou aquele bloco anterior falando dessa questão acessibilidade, empregabilidade. Quando se fala em acessibilidade, de um modo geral, tem as calçadas e tem também o transporte público, né? Como é que a Advan hoje trabalha com isso, alerta a sociedade com relação a essas duas coisas? Nossa, essa questão do transporte público é um ponto bem delicado de se falar. A gente tem visto já manifestações na Câmara Municipal. Eu tive, acho que está com uns 15 dias na CMTU, conversando com o superintendente, que agora é IMMU, que é o novo Instituto de Mobilidade Urbana, e a gente foi lá trocar uma ideia, ver o que pode ser adotado para melhorar a tal mobilidade urbana que a gente sonha alcançar aqui na cidade de Manaus. Uma cidade linda, né? Uma cidade, orgulho de ser daqui, inclusive, mas que ainda precisa passar por vários ajustes para que a gente possa chamar de acessível. E aí a questão do transporte coletivo é também um grande desafio, porque é falar de vários ângulos. Nós levamos, por exemplo, a ideia de um sistema, de um dispositivo que tornasse esse transporte coletivo acessível, um dispositivo que talvez pudesse estar no celular da pessoa com deficiência e ter uma interface de comunicação com o ônibus que está vindo, ou uma radiofrequência. E aí eu me deparo com uma realidade que o próprio Sinetran me traz, que a SMTU me traz, que os ônibus mesmo não têm estrutura para isso. Então, é uma questão ampla a ser discutida realmente. A gente traz uma proposta boa, a gente traz, inclusive, ideias que já funcionam em cidades como Curitiba, como Belo Horizonte. E aí, quando a gente se depara com o nosso transporte coletivo mesmo, que já está envelhecido, uma frota que... Eu ando de ônibus todos os dias. Eu moro, para você ter uma ideia, na Zona Norte e venho para Alvorada, onde fica a Advan, todo dia. Eu ando em ônibus que eu tenho que estar batendo lá para dizer que eu vou descer, porque a cigarrinha não funciona. Então, são questões dessa natureza que ainda estão impedindo que coisas primordiais como a acessibilidade aconteçam. E é um absurdo, né? A gente vive em pleno 2019, que as coisas estão evoluindo, que a gente vê muita gente falando sobre políticas públicas voltadas a certos setores, mas no transporte público nosso aqui do Amazonas, a gente ainda vive um descaso muito grande, né? As dificuldades, as escadas também dos ônibus, às vezes não são adequadas, são altas, param numa parada que tem aquele buraco que prejudica, então tudo isso gera um grande problema para todos nós, né, Ingrid? Gostaria que você falasse também sobre a questão do preconceito.
é uma coisa muito delicada falar sobre isso, mas a gente sabe que ainda existe nas ruas, quando se para um transporte público para pegar uma pessoa com deficiência, quando uma pessoa com deficiência quer uma informação, sempre tem aquele que vai ali com o outro que ele deve saber te informar, né? É complicado isso. O conceito da palavra preconceito, né, ele já vem de um conceito pré-estabelecido, de um conhecimento que você criou antes de conhecer. Então, no geral, é muito disso. É aquilo que eu desconheço. E a gente costuma discutir muito que a deficiência, muitas vezes, ela não está em mim. Ela está no local onde eu chego, ela está no momento que eu me encontro com a pessoa. Então, a deficiência, ela está mais nessas relações mesmo com o outro, com quem vai me dar a informação. Porque se eu não enxergo e eu sou ignorada por quem vê, em quem está a deficiência? Em mim ou nele? E aí é uma coisa para a gente pensar mesmo. Por que eu me recuso a dar informação, por exemplo, a uma pessoa cega? Por que eu me desvio quando eu vejo alguém vindo com uma cadeira de rodas? Ao invés de eu perguntar se precisa de auxílio. Se eu, cidadão que não tem deficiência, tenho esse tipo de comportamento, talvez seja o momento de pensar em quem realmente está a deficiência. Então, o preconceito, a discriminação, ele vem muito disso. Da falta de conhecer, da falta de se dispor a conhecer. Porque se eu não conheço, eu posso buscar. É para isso que a gente entra na escola desde o pré até a faculdade e nunca para de aprender. Então, é buscar. É chegar, é não ter medo de abordar quem não enxerga e dizer, você precisa de ajuda? Claro, se ele disser, não, ok, eu estou bem, eu sei para onde eu estou indo, tudo bem, de boas como qualquer outra pessoa. E se ele aceitar ajuda, como eu posso ajudá-lo? Às vezes falta coragem mesmo de perguntar, de não simplesmente, não vou ajudar porque eu não sei como. Eu vou me desviar porque pode ser que essa varinha branca que ele anda sirva para cacetar alguém. Tem disso ainda. Em pleno século XXI ainda tem coisas assim. E tem pessoas que acham que só sair da frente resolve, né? Exatamente. Eu vou sair aqui porque pode tropeçar em mim e eu vou me afastar porque esse rapaz, essa jovem pode passar com essa cadeira de rodas em cima do meu pé. Essa pessoa que não tem um braço, eu não sei se é contagioso. A gente ainda vê isso. O objetivo é que um dia pessoas com deficiência possam ter totalmente a sua independência, né? Sem necessidade de alguém conduzir para atravessar uma rua, sem ter a necessidade de carregarem a cadeira de roda para subir no coletivo, que as pessoas sejam realmente independentes, que é isso que seria o ideal, né, Ingrid? Sim, é o ideal esperado, né? Que eu vejo muito ainda de mães carregando lá onde eu moro, por exemplo, todos os dias tem um rapaz que é usuário de cadeira de rodas e a mãe dele, ela sobe com a cadeira aqui na perna, porque a rampa não funciona. Outros ônibus não tem a rampa, então o motorista fala, não tem rampa, se quiser ir vai ter que carregar. E ela carrega, e ele é um rapaz adulto. Então eu fico pensando naquela mãe. Eu tenho uma limitação parcial que muitas vezes falo, eu estou meio impossibilitada de ir lá ajudar, mas gostaria até de poder me inclinar e ir lá ajudar naquele momento, porque a gente sente. Eu com uma dificuldade que é diferente, mas sei o que é ter uma dificuldade no dia a dia que o sistema não supre. Então, é muito disso que a gente vê. E assim, a questão de dependência, ela é controversa, porque ao mesmo tempo que eu sou independente, eu não vou me isolar do mundo, eu nunca mais vou precisar de alguém. Não, e é muito do outro entender que só o fato de eu estar só numa parada de ônibus tendo uma deficiência, significa que eu sou independente. E se eu pedir ajuda dele para ler uma placa do outro lado da rua, não faz mal ajudar, ele não vai estar tirando a minha independência. Se eu pedir ajuda para ver um coletivo que está dobrando ali na esquina e eu preciso saber se é o meu, não é um sinal de fraqueza, não é um sinal de que eu não sou reabilitada. Muito pelo contrário, é sinal de que todos nós precisamos um do outro. Exatamente. Ingrid, para a gente encerrar, deixa sua mensagem, faça o convite para as pessoas conhecerem a Advan pelas redes sociais ou até mesmo indo até lá para conhecer o que são oferecidos e deixar, claro, um telefone de contato que outras pessoas que tenham esse tipo de deficiência, né, visual, pessoas cegas, possam chegar até lá. Bom, então a mensagem que eu tenho de deixar para a comunidade de forma geral é que nós venhamos refletir nesse conceito de deficiência. A deficiência está muito mais no momento do encontro meu com você.
Então, se eu e você tivermos condições de conversar, seja oralmente falando, seja em libras, seja por um gesto, seja por um olhar, seja por um abraço, dependendo do tipo de deficiência, seja por um pedido de ajuda ou por você que oferece o ombro para ajudar, a deficiência naquele momento, ela deixou de existir entre nós. Ela ainda vai estar lá fisicamente falando, visualmente falando, mas as relações elas conseguiram superar essa dificuldade. Então, se nós pensarmos dessa forma, nós vamos estar praticando a inclusão, que às vezes você pode estar se perguntando se é tão difícil cumprir a lei brasileira de inclusão que já nos ampara hoje. E ela começa no momento que você se encontra com alguém que tem uma deficiência, seja ela de qual gênero for. E a Advan está para apoiar. Nós trabalhamos especificamente com o público de pessoas com deficiência visual, mas fazemos também orientação e encaminhamento para outros tipos de deficiência, sempre que recebemos. E também para familiares e a comunidade. E a gente, inclusive, os cursos que estão sendo oferecidos, eles estão sendo ampliados para atender a comunidade e familiares. Então, se você tem interesse em conhecer o nosso trabalho, quem sabe em fazer um curso junto, ao lado de uma pessoa que não enxerga, e você poder ter esse convívio, vai ser muito enriquecedor. E a gente pode ser encontrado nas redes sociais, na página do Facebook, @Advan Amazonas, no Instagram, que é @Advan_AM, e também tem os contatos 3238-2477 e o 99240-1709. Esse último ele tem o WhatsApp também. Tá certo. O Ingrid Mendonça, presidente da Advan, Associação dos Deficientes Visuais, foi nossa entrevistada de hoje aqui no Sat Entrevista. Mais uma vez, obrigado pela sua vinda aqui com a gente. Até a próxima, né? Obrigada. A gente que agradece a oportunidade de poder estar falando desse trabalho e também esperamos que seja útil para você que está aí nos assistindo. Tá certo. Para você de casa, muito obrigado então pela sua companhia. Você que compartilhou, que comentou com a gente no Facebook, também muito obrigado. A gente volta numa próxima oportunidade aqui com o Sat Entrevista. Até lá.